pessoal, bem-vindos a mais uma aula e finalmente hoje a gente vai falar de geometria espacial. Então pegue seu caderno e sua caneta que você vai precisar deles e vamos lá, partir para mais uma aula. Então vou mais uma vez falar que o foco dessas aulas são as resoluções de exercícios. Eu não vou ficar explicando muito o conceito, porque o motivo vocês já sabem. E aí, quando a gente for falar de geometria espacial, a gente vai passar um pouco pela geometria plana e vai lembrar aqueles conceitos que você pode ter esquecido. Então, primeiro de tudo, tem muita coisa para se falar, eu poderia explicar o conceito de plano, que é composto por retas, enfim, mas não vou fazer isso. Eu vou focar no que realmente importa e a gente pressupõe que se você for fazer vestibular, você já viu isso, mas se, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, pô, passei batido disso, me manda essa dúvida no direct por mensagem e tal. Só que eu já vou mostrar para vocês uma forma que eu acho legal para a gente entender o porquê, por exemplo, quando a gente mede uma área, a gente mede em metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou qualquer medida de distância ao quadrado, e quando a gente mede um sólido, né, algo em 3 dimensões, mede o volume de alguma coisa, a gente mede por metro ao cubo, centímetro ao cubo, enfim. Olha só, vamos pensar comigo. Aqui a gente tem um retângulo. A medida de área de um retângulo é lado A, sei lá, vezes lado B, né? E a gente tem a medida de área de um retângulo, que vai dar, sei lá, AB ao quadrado. Por que é AB ao quadrado? Eu lembro que eu aprendi isso, sei lá, no 6º, 7º ano e nunca mais esqueci. Porque quando você vai medir a área, essa medida aqui se deu dessa forma. Na verdade, é como a gente botasse vários quadradinhos aqui dentro. Uma porrada de quadrado, até completar isso aqui. Isso serve para qualquer medida de área, qualquer objeto plano, né? E é como se a gente preenchesse esse retângulo de vários quadradinhos de lado um aqui, um aqui. Que a área dele total vai ser 1, né? 1 vezes 1 é 1. Mas o quê? Se aqui está em centímetros, e se você quer achar a resposta em centímetros, sei lá, aqui são A centímetros e B centímetros. Vai dar AB centímetros quadrados. É como se você botasse vários quadradinhos de área 1 aqui dentro. Então vou pegar um exemplo com números, que fica mais fácil de ver. Vamos supor que a gente tem um retângulo aqui de lado 2 centímetros e outro lado, né, 3 centímetros. Como é um retângulo, esse lado é 3, esse lado é 2 também. Como a gente calcula isso, né? 3 vezes 2 é igual a 6 centímetros quadrados. Por que do quadrado? Porque é como se a gente botasse 6 quadrados de área 1 aqui, ó. Finge que são quadrados, né? É como se tivesse 6 quadrados de área 1. E é por isso que a gente mede a área em metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, e volume é a mesma coisa. Quanto tem esse paralelepípedo aqui, por exemplo? Vocês lembram como é que mede paralelepípedo? Paralelepípedo é um retângulo em 3 dimensões, né? Os professores de matemática vão me bater por estar falando isso, mas eu acho que assim é mais fácil de entender. Sei lá, esse lado aqui tem 2, esse tem 4 e esse tem 2 também. Aqui é um quadrado, né? Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? 4 vezes 2 vezes 2. Lado vezes lado vezes lado. Aresta vezes aresta vezes aresta. Que dá 16. Aqui vamos supor que é em centímetros, né? 16 centímetros ao cubo. E é como se tivesse 16 cubinhos aqui. 16 cubinhos aqui dentro. E desenho bonito, hein? Enfim, é como se tivesse 16 cubinhos aqui dentro. Então tá bom, vamos ao que interessa agora.
Então, gente, eu botei lá a enquete, vocês votaram, mas a geometria espacial, ela é uma área muito grande. Acho que eu teria que gravar umas 5, 6 aulas para dar o básico do que é a geometria espacial. Mas como o nosso objetivo é o Enem e o tempo está curto, até saiu ontem as datas, vai ser em janeiro do ano que vem, a gente vai focar nos sólidos que mais caem, tá? Eu vi algumas questões do Enem que caem isso. Geralmente são 2, 3 questões que caem, não dessa forma assim, para você calcular puramente o sólido, a área, o volume do sólido, mas elas caem em situações problemas. Mas questões assim caem como situações problemas, e na próxima aula a gente vai ver direitinho isso. Mas eu peguei as que mais caem. A primeira é o cubo, que quando a gente começa a estudar a geometria espacial, é geralmente o primeiro sólido que a gente vê, é o mais intuitivo. Lembra daquela explicação do volume? A gente mede em cubo, quantos cubos caem dentro daquele sólido. Então eu botei para vocês aqui a fórmula da área e do volume, mas mais do que a fórmula, eu vou tentar explicar mais ou menos o que é isso. Porque, pô, vocês estão vendo que tá um monte de fórmula aqui, vocês não vão gravar isso de uma vez só, nem eu sei isso tudo de cabeça. Mas você pode intuir várias fórmulas dessa sabendo de algumas coisinhas. Então vamos lá. O cálculo de área do cubo. Eu vou ter aqui 6 vezes lado vezes lado. O que é isso? 6 vezes lado vezes lado. Você não precisa gravar isso. O cubo, ele tem 6 lados. 6 lados formados por quadrados. Então a área total de um cubo é a soma dos 6 lados. Como todos os lados são iguais, a área total de um cubo eu botei L vezes L, mas é como se fosse a aresta vezes a aresta, né? Ou aresta ao quadrado, sei lá, vamos supor que é 2, cada aresta do cubo vale 2, 2 vezes 2, 4, né? Ou 2 ao quadrado vezes 6. 4 vezes 6 dá 24, essa seria a área total desse cubo, 24 centímetros, metros, decímetros, quilômetros cúbicos. Beleza, gente? E o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Eu nunca vi ninguém botar aresta assim, mas eu botei lado vezes lado vezes lado, mas na real é aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Essa aí é a área do cubo. Vamos lá para a área do paralelogramo. Lembrando que tem um paralelepípedo também. O paralelepípedo é como se fosse um cubo alongado. Então ele tem duas arestas iguais, dois lados iguais, e um é maior. E você calcula do mesmo jeito, lado vezes lado vezes lado. Vamos botar isso na cabeça. Paralelogramos, em geral, o cubo é um paralelogramo, paralelepípedo é outro, a gente calcula lado vezes lado vezes lado. Botou isso na cabeça, beleza? Paralelogramos é que tem as arestas paralelas. A área do paralelogramo genérico aqui, somatório da área dos lados, beleza? Como você calcula o cubo? Você calcula a área desse lado, desse lado, desse lado. Aí você vai ver que, ó, esse aqui é igual ao oposto, o de cima é igual ao de baixo, esse aqui é igual a esse. Então você vai dando seu jeito de calcular mais rápido aí. Mas a área total é a somatória das áreas dos lados, beleza? O volume, lado vezes lado vezes lado, ok? Aresta 1 vezes aresta 2 vezes aresta 3. Pega as três arestas diferentes e multiplica as três. Você vai ter o volume de um paralelogramo qualquer. Pode ser um paralelepípedo, pode ser um cubo, pode ser um paralelogramo desse tamanho e dessa finura, entendeu? Beleza. Agora eu peguei uma pirâmide aqui, que também cai bastante. Eu nunca vi cobrando a área da pirâmide, mas eu deixei a fórmula aqui. E agora, o que eu acho interessante é a gente pegar esses sólidos mais diferentes assim e tentar ver como são eles de verdade. Como são eles se você for comparar um cubo, por exemplo. A gente pega essa área do volume aqui da pirâmide e vê a área da base vezes a altura dividido por 3. Que nada mais é que lado vezes altura. Olhando assim não tem nada a ver, mas se você for parar para pensar, parece com o cálculo de um cubo ou de um paralelogramo, por exemplo. Lado vezes lado, a gente tem a área da base, vezes a altura. A gente tem altura, né? E dividido por 3.
E se você for parar para pensar, uma pirâmide... cara, eu queria muito ter algum sólido aqui para mostrar, mas infelizmente eu não tenho. Mas tenta pensar comigo. Uma pirâmide tem a base, tem os 4 ladinhos dela aqui, a base é um quadrado, e para formar um paralelogramo, um cubo, um retângulo gigante, né, que é um paralelogramo, o que falta? Vamos supor que o topo dela seja o topo do nosso paralelogramo. Falta uma áreazinha aqui, uma áreazinha aqui, uma áreazinha aqui, uma áreazinha aqui. Faltam 4 áreas. Se a gente pegar e juntar 2 áreas dessa, dá a nossa pirâmide. E aí pega as outras 2 e dá a nossa pirâmide. Por isso que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de um paralelogramo. Eu não tenho certeza se deu para vocês pegarem, porque vocês não estão vendo. Mas se vocês pararem para pensar o que é uma pirâmide e o que falta para ela se tornar um paralelogramo, um retângulo gigante, vocês vão ver que ela é 1/3 de um paralelogramo. Por isso que é a área da base vezes a altura sobre 3, beleza? E ela tem essa fórmula aqui, que é a área total, que é a área da base, vezes 4 vezes a área dos triângulos que formam essa pirâmide. Então, vocês entenderam, né? A área da base, lado vezes lado, mais 4 vezes a área dos triângulos. E agora eu mostrei esses 3 primeiros sólidos, que tem a base retangular ou quadrada, e aqui vou mostrar para vocês esses 3 outros sólidos que caem muito, que tem a base como uma circunferência, a base circular, né? O primeiro é o cilindro, essa forma aqui que vocês conhecem, e para calcular a área do cilindro, a gente tem que lembrar como calcula a área de uma circunferência. Vocês lembram? A área de uma circunferência, bota na cabeça isso aí, a gente tem que gravar, é πr ao quadrado, tá bom? Π, aquela letrinha que vale 3,14 aproximadamente, essa letrinha aqui. E para calcular a área total de um cilindro? Vamos lá, do que é composto um cilindro? É por isso que eu estou explicando sólido por sólido, para a gente ver que, mesmo sem saber a fórmula, a gente sabe calcular a área deles. De que é composto um cilindro? É composto de uma circunferência em cima, de uma circunferência embaixo, e essas 2 circunferências são ligadas por algo. E no caso do cilindro, as 2 circunferências elas têm o mesmo diâmetro, o mesmo raio também. Então elas são do mesmo tamanho, né? Então como é que a gente calcula a área total? A gente calcula a área da circunferência de baixo, que é a base, que é igual à área da circunferência de cima, então a gente multiplica por 2, então é 2 vezes a área da circunferência, 2 vezes πr ao quadrado, vezes... De que é composto o resto? Se a gente abrir um cilindro, não fica 2 circunferências e um retângulo grandão? Então, é lado vezes lado. Mas como é que a gente sabe o lado desse retângulozão, que é essa parte aqui? Vocês lembram como calcula o contorno do círculo? O contorno de uma circunferência? Vocês lembram da fórmula? É 2πr, né? 2π vezes o raio desse círculo. Então essa área, que é esse retângulozão, é igual ao contorno dessa circunferência, não é? Então um lado aqui é 2πr e o outro lado é a altura, que é o que liga uma circunferência da outra. Então é só isso, gente. É a área desse mais a área desse mais a área do resto. πr ao quadrado vezes 2, né? Mais 2πr vezes a altura. Beleza? Quando você calcula o volume de um sólido, você multiplica a área da base vezes a altura e o resto geralmente deriva disso. Se você for parar para pensar, quando a gente calculou o volume disso aqui, o volume de um cubo, por exemplo, lembra que eu mostrei que é a área da base vezes a altura. Aqui, a área da base vezes a altura, dividido por 3. O resto deriva disso. Aqui não é diferente. A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? Qual é a área de uma circunferência? É πr ao quadrado, né? Como a gente acabou de falar. A área de um cone. Agora vamos para o cone. Eu também não vi nenhuma questão do Enem pedindo a área do cone, mas a título de informação é importante vocês saberem, vai que você não cobra, né? E também você sabendo já ajuda a abrir sua cabeça para você até deduzir como se calcula a área, o volume dos sólidos.
quando você vai calcular a área do cone, você tem vários passos. E a fórmula final é πr mais g mais r. O que é g? G é a geratriz. Aqui para calcular a área do cone, a gente não usa altura. Para calcular a altura, a gente calcula a distância do chão, né, da onde ele está apoiado, até o bico, falando assim, do cone. A geratriz não, a geratriz é isso aqui. A geratriz é a distância do contorno da base até aqui a quinazinha do nosso cone, né? Isso aqui é a geratriz. Então a área é πr mais geratriz mais o raio, tá bom? Geratriz mais o raio entre parênteses. E o volume parece muito com o volume de uma pirâmide. A área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que aqui a área da base é πr ao quadrado. E a gente calcula, isso aqui é o raio, né? A gente calcula a área da base, multiplica pela altura e divide por 3. A esfera é bom você gravar, tá? Eu sempre falo tenta deduzir, não foca tanto em tentar gravar isso aqui, tenta entender como a gente calcula, mas a esfera eu acho legal gravar porque é um pouco mais complicado o cálculo. E também não é muito difícil de gravar não. Talvez muitos de vocês já saibam. Qual é a área da esfera? 4πr ao quadrado. Só isso, tá? Se você sabe o raio ou sabe o diâmetro, geralmente eles não vão dar de mão beijada assim pra você, né? E na próxima aula a gente vai fazer exercício, então fique atento. Mas se você souber o raio ou o diâmetro, já fica tranquilo de calcular, né? Porque o π não muda e 4 vezes π é r ao quadrado. Essa é a área, esse é o contorno, né, de uma esfera. E o volume, 4/3 de πr ao cubo, tá bom? Grava isso, 4/3 de πr ao cubo. Ou 4πr ao cubo sobre 3. É assim que é por essa forma que se calcula o volume de uma esfera. E lembrando, gente, se você lembrar dessa fórmula, você sabendo o raio, você já mata a questão, tá bom? Porque o resto são cálculos simples. Geralmente até no Enem ele não te dá o π como 3,14, às vezes ele dá como 3 mesmo. Ou na resposta já vem, sei lá, 5π ao quadrado, 5π ao cubo, entendeu? Não vem você tendo que calcular usando o número 3. Já vem o π na resposta, então, gente, descobrir o raio é a grande chave. Mas na próxima aula eu vou mostrar como vem mais ou menos as questões e como vocês vão trabalhar com isso. Gente, se vocês chegaram até aqui, vou lembrar mais uma vez. A geometria espacial é uma área enorme. Eu estou mostrando para vocês os principais sólidos, os que mais caem. E eu dei essa rápida introdução aqui para vocês relembrarem, ou até quem nunca gravou, saberem essa fórmula e tentar abrir a cabeça de vocês para vocês verem que nem sempre a gente precisa gravar. A gente pode pensar como se calcula a área e volume dos sólidos, tá bom? Se vocês conseguirem fazer isso, se vocês conseguirem pensar como calcular a pirâmide, comparando ela com um cubo, por exemplo, isso aí vai abrir muito bem sua cabeça para a geometria espacial, tá bom, gente? Eu queria dar uma aula antes de geometria plana, mas como vocês votaram lá na enquete, eu preferi dar essa aula. E quando a gente calcular o volume de sólidos, a gente usa geometria plana nesse meio. Então é isso, por exemplo, para a gente calcular a base desse cone aqui, a gente usou a geometria plana para calcular o contorno desse círculo, da circunferência, que é a base do cone. Então é isso, pessoal. Desculpa a demora, eu fiquei um tempo ausente, um tempo sem usar redes sociais. Era para eu ter postado na semana passada, mas eu vou postar hoje e eu espero postar o mais rápido possível a aula de exercícios, que é o mais importante, que é o que vai fazer vocês ficarem craques, tá bom? Então é isso, obrigado por assistirem até o final e valeu, tamo junto.